Deixe o seu mundo para trás por um instante. Respire fundo. O ar que você sente não tem o cheiro de asfalto, mas de cedro úmido e terra molhada. O som que você ouve não é o de motores, mas o canto de uma cigarra solitária e o deslizar suave de uma porta de papel de arroz. Nossa expedição de hoje nos leva ao Japão do século XVII, uma terra de paz inquieta, governada por um código de honra belo e mortal. Não vamos seguir exércitos, nem a ascensão de um shogun. Vamos acompanhar a jornada mais importante de todas, a transformação de um menino em um homem, em um samurai. Vamos viver juntos a semana de sua provação final. Uma semana feita de silêncio, de dor e de algo mais que vamos descobrir no caminho. Acomode-se. A jornada para o coração do Bushido começa agora aqui no Navegante Historiador. No pátio de um pequeno castelo provincial, escondido entre colinas cobertas de névoa, a vida de um jovem de 15 anos está prestes a mudar para sempre. Seu nome de infância, Takeo, que significa guerreiro-herói, parece agora uma ironia, um fardo que ele carrega, pois ele não se sente nem guerreiro, nem herói. Ele sente apenas o peso da expectativa e o frio da manhã em sua pele. Ele não está treinando com a espada, nem estudando os clássicos chineses. Sua provação começou de uma forma muito mais fundamental, com o silêncio. Por ordem de seu pai, um samurai veterano, mas de status modesto, Takeo foi retirado de suas atividades diárias e colocado em um estado de purificação. Seus dias agora são uma tapeçaria de rituais, todos eles projetados para esvaziar a mente e fortalecer o espírito. O despertar acontece antes do primeiro raio de sol, com o som de um gongo de madeira ecoando pelo castelo. Sua primeira tarefa é um ato de submissão à natureza. Ele caminha descalço sobre as pedras frias do jardim até uma pequena cachoeira, onde a água gelada da montanha despenca numa piscina natural. Cada músculo de seu corpo se contrai em protesto quando ele entra na água gelada, mas ele permanece imóvel, deixando que o choque purificador lave não apenas o corpo, mas também todos os seus medos e desejos juvenis. É aqui que a história nos mostra a profunda influência do Zen budismo na classe samurai. Para esses guerreiros, o Zen não era apenas uma religião de consolação, era uma ferramenta pragmática. Mestres como Takuan Soho, em suas cartas ao lendário espadachim Yagyu Munemori, ensinavam o conceito de Mushin, a mente sem mente. Uma mente livre de pensamentos de medo, de dúvida, de vitória ou derrota. Uma mente que se movimenta com a fluidez da água, reagindo perfeitamente ao momento presente. Os banhos frios, a meditação, a dieta, tudo era um treinamento para alcançar esse estado de clareza mental, tão importante no caos que acontece num duelo de vida ou morte. Após o banho vem a comida. As refeições, servidas em tigelas de laca simples, são um exercício de disciplina. É a Shojin Hyori, a culinária vegetariana dos monges. Arroz branco, uma sopa de miso quente, alguns vegetais em conserva. Nada mais. Comer não é um ato de prazer, mas de sustentação. Cada grão de arroz é mastigado lentamente,
com gratidão e atenção total ao momento que se está vivendo. A maior parte do dia, no entanto, é passada no Zendo, o salão de meditação do castelo. É um espaço de simplicidade austera. Tatames de palha pelo chão, paredes de papel de arroz que filtram a luz e o cheiro de incenso de sândalo no ar. Sentado, na postura de lótus, com a coluna ereta e os olhos semicerrados, Takeo enfrenta seu maior adversário, sua própria mente. Ele tenta focar na respiração, como seu mestre o instruiu. Mas os pensamentos invadem. A imagem do Daisho, o par de espadas que ele em breve receberá. O rosto de seu pai, severo, cheio de expectativa. O medo do fracasso. O desejo de provar o seu valor. Cada vez que um pensamento desses aparece, Takeo deve gentilmente reconhecê-lo e deixá-lo ir embora, como se fosse uma nuvem passando no céu. É uma batalha silenciosa, mais exaustiva do que qualquer treinamento físico. As horas se arrastam. A única interrupção é a passagem de um monge supervisor, que com um bastão chato de madeira pode dar um golpe forte nos ombros do meditador para despertar a mente e aliviar a tensão muscular. O golpe não é uma punição, é um ato de compaixão. Ao final do segundo dia, o corpo de Takeo está purificado. A mente, pelo menos em teoria, está mais calma. Mas essa quietude do salão de meditação é uma paz artificial. Os próximos dias vão testar não apenas a paz interior, mas a força dos braços e a precisão do olhar. Forjar um samurai exigia que o aço do corpo fosse tão temperado quanto o de sua futura lâmina. Essa quietude estava prestes a dar lugar ao movimento. O caminho da morte e da vida, parte 2. A purificação da mente havia preparado o solo. Agora era hora de plantar a semente da ação. Ao amanhecer do terceiro dia, Takeo não se dirige ao salão de meditação, mas a um outro espaço sagrado, um lugar que cheira a madeira de inoki polida, suor e disciplina. O dojo, o lugar do caminho. O inoki não é uma madeira qualquer, é o cipreste japonês, uma árvore reverenciada no Japão por sua beleza, durabilidade e aroma cítrico e relaxante. O nome significa literalmente árvore de fogo ou árvore do sol, talvez por sua cor clara e pela resistência. Por ser naturalmente resistente à umidade e ao apodrecimento, e por sua madeira ser forte, mas suave ao toque, o inoki foi a escolha preferida por séculos para a construção de palácios, templos e, é claro, o piso dos dojos. Pisar descalço sobre o piso polido pelo tempo e pelo movimento é pisar na própria história e na tradição do Japão. Não há espectadores aqui, apenas ele e seu mestre. Um samurai mais velho cujo corpo, embora envelhecido, se move com economia e com uma certeza que desmentem a idade. Ele não cumprimenta Takeo com palavras, mas com um aceno de cabeça quase imperceptível. O respeito por aqui é demonstrado não pela fala, mas pela presença e pela atenção total. O treinamento final de Takeo não será um combate, uma luta contra um oponente. Será uma luta contra ele mesmo, contra a imperfeição dos seus próprios movimentos. Takeo se ajoelha na postura de Seiza, seus olhos fixos no Kamidana, o pequeno altar shintoísta em uma parede do dojo que abriga os espíritos guardiões do lugar. É um lembrete de que a arte que ele está prestes a praticar não é apenas uma técnica marcial, mas uma conversa com os ancestrais e com o divino.
Após uma breve meditação, ele se levanta. O mestre entrega a ele não uma lâmina de aço, mas uma espada de madeira pesada e polida, o boken. Essa ferramenta humilde, nas mãos de um mestre, pode ser tão mortal quanto o aço. Mas o propósito hoje não é ferir, é ensinar. E aqui a história nos revela a alma do treinamento samurai. Os dojos do período Edo, um tempo de paz imposta pelo shogunato Tokugawa, se tornaram laboratórios de aperfeiçoamento. A necessidade de guerrear em grandes batalhas havia diminuído, mas a importância da esgrima como disciplina moral e espiritual atingiu seu auge. Escolas de Kenjutsu, a arte da espada, como a famosa Ito-Ryu, Escola da Espada Única, focavam não em dezenas de técnicas mirabolantes, mas na perfeição de um único corte fundamental. Acreditava-se que, se um samurai pudesse dominar o corte perfeito, todos os outros seriam desnecessários. O treinamento de Takeo começa. Não há gritos e nem movimentos extravagantes, apenas a repetição. A repetição exaustiva e meditativa dos kata, as formas pré-definidas que são o coração dessa escola. Ele executa o primeiro kata lentamente. Cada detalhe é examinado pelo olhar penetrante de seu mestre. A posição dos pés, a rotação dos quadris, o alinhamento dos ombros, a forma como a respiração sincroniza com o movimento. O som do boken cortando o ar é a única música no salão. O mestre interrompe, não com uma crítica, mas com um ajuste. Ele caminha em direção a Takeo e com a ponta dos dedos pressiona levemente o ombro. A força não vem do braço, Ele diz, com voz calma, mas firme. vem do hara, do seu centro. O braço apenas guia a espada. A espada não corta. É o seu corpo que corta através da espada. Então eles repetem os movimentos, de novo e de novo, por horas. O suor escorre pelo rosto de Takeo, mas sua expressão permanece focada. Ele não está mais pensando em cada movimento. Ele busca o estado em que o corpo se move por si só. O estado em que a intenção e a ação se tornam uma coisa só. Ele começa a entender que o oponente num duelo real não é o homem à sua frente, mas a hesitação em sua própria mente, o medo em seu próprio coração. A filosofia é clara. O combate é vencido na quietude do dojo, meses, anos antes de a lâmina ser desembainhada. O período da tarde é dedicado a outra disciplina, o arco e flecha, o Kyujutsu. No campo de treinamento, Takeo pratica o Hatsetsu, os 8 estágios do tiro. Desde o posicionamento dos pés até o momento em que a flecha é liberada, cada estágio é um ritual. O objetivo não é apenas acertar o alvo, mas executar o disparo com perfeita forma e harmonia espiritual. Quando a flecha finalmente voa, com um zunido agudo, e se crava no centro do alvo de palha, não há comemoração, apenas o reconhecimento silencioso do momento em que a técnica e o espírito se alinham perfeitamente. Ao final do 4º dia, os músculos de Takeo doem, seu corpo está exausto, mas sua mente está singularmente focada. Ele sentiu o peso do boken se transformar numa extensão da sua vontade. Sentiu a corda do arco vibrar com o seu próprio espírito. O corpo e a espada moviam-se quase como um só, mas a forja de um samurai não estava completa. Ele precisava provar que podia ser um pilar de cultura e refinamento, que entendia que a verdadeira força não reside apenas na capacidade de destruir, mas também na capacidade de apreciar a beleza em sua forma mais pura. Sua próxima prova não seria com a espada, mas com uma frágil tigela de chá. Parte 3. A harmonia no gesto.
O quinto dia da aprovação de Takeo não amanhece com o choque da água fria, nem com o som do aço cortando o ar. Ele amanhece com um convite. Seu pai, um homem de poucas palavras e cuja presença era sentida mais como uma montanha do que como um rio em movimento, o convoca não para o dojo, mas para o pequeno e rústico salão de chá anexo aos aposentos. Este talvez seja o teste mais sutil e desafiador de todos. Para um jovem cujo corpo foi treinado para a exposição e a ação. A quietude absoluta e a atenção minuciosa exigidas pelo Sha-no-yu, o caminho do chá, são uma forma diferente de campo de batalha. Um campo de batalha para a alma. A entrada no salão de chá já é uma lição. A porta, chamada Nijiriguchi, é intencionalmente baixa. Para entrar, Takeo precisa se curvar profundamente. Um ato de humildade que força qualquer samurai, não importa quão poderoso, a deixar o seu orgulho e suas espadas do lado de fora. Ele se ajoelha, remove as sandálias e desliza para dentro do pequeno espaço. O interior é um universo de simplicidade estudada. O cômodo tem apenas 4 tatames e meio de área, um padrão clássico. As paredes são de barro natural, de cor terrosa. Não há decorações, não há ouro, não há nada que ostente riqueza ou poder. O único ponto de beleza é o tokonoma, um pequeno nicho na parede, onde repousa um único rolo de caligrafia e um simples arranjo de flores de outono num vaso de bambu. Cada elemento foi escolhido por seu pai, não pelo valor material, mas pela capacidade de evocar um sentimento de tranquilidade e de harmonia. É aqui que a história nos revela uma das mais belas contradições da alma samurai. A cerimônia do chá, em sua forma mais refinada, foi codificada por mestres como o lendário Sen no Rikyu, durante o violento período Sengoku. Rikyu serviu a senhores da guerra brutais como Oda Nobunaga e Toyotomi Hideyoshi. Em um mundo de traição, ambição e morte constantes, esses guerreiros buscavam no caminho do chá um refúgio, um espaço de poucas horas onde a hierarquia social era suspensa e onde todos eram iguais, perante a beleza de um gesto simples e de uma tigela de chá quente. O caminho do chá é a manifestação física da filosofia do wabi-sabi. Wabi representa a simplicidade rústica, a beleza encontrada na imperfeição. Sabi é a beleza que vem com a idade, a pátina do tempo. Juntos eles ensinam a encontrar a paz na transitoriedade da vida, uma lição essencial para um homem cuja vida poderia terminar a qualquer momento no campo de batalha. O pai de Takeo já está lá dentro, ajoelhado perto de uma pequena lareira embutida no chão. O silêncio entre eles não é constrangedor, é um silêncio de comunhão. A única comunicação são os sons do ritual. O som da concha de bambu, o rishaku, coletando água quente da chaleira de ferro, cujo borbulhar constante é chamado de matsukaze, ou o som do vento nos pinheiros. O som do batedor de bambu, o shazen, agitando o pó de chá verde, o matcha, na tigela de cerâmica. Takeo observa cada movimento de seu pai. Cada gesto é preciso, econômico, sem um pingo de hesitação ou esforço desperdiçado. É a mesma economia de movimento que seu mestre de espada ensinou. Ele percebe que o foco necessário para preparar uma tigela de chá perfeita é o mesmo foco necessário para executar um corte perfeito. A mente deve estar presente, aqui e agora, totalmente dedicada ao ato. A tigela de chá que seu pai oferece é uma obra de arte wabi-sabi. É uma peça de cerâmica haku, de cor escura, com formato ligeiramente irregular e uma textura rústica. A beleza não está na perfeição,
mas na singularidade. Takeo aceita a tigela com as 2 mãos, um gesto de respeito. Ele a gira 3 vezes na palma da mão, admira sua forma e então bebe o chá em 3 goles e meio, como dita a tradição. O chá é espesso, de cor verde esmeralda, com um amargor vegetal que é, ao mesmo tempo, chocante e revigorante. Quando ele devolve a tigela, seus olhos encontram os de seu pai por um instante. E naquele olhar, há uma comunicação mais profunda do que qualquer palavra. É a transmissão de uma herança. A lição de que um verdadeiro samurai não é definido apenas pela habilidade marcial, mas pela capacidade de encontrar a harmonia, a disciplina e a beleza nos momentos mais simples e silenciosos. Ele precisa ser duro como o aço, mas também flexível como o bambu. Precisa conhecer o caminho da morte, mas também o caminho da vida, que se manifesta na apreciação de uma única flor, de um único gesto, de uma única tigela de chá. A paz e a guerra, a vida e a morte, a força e a serenidade. Eram aspectos antagônicos de um mesmo ser. E ao compreender isso, ao sentir essa harmonia em suas próprias mãos, Takeo estava finalmente pronto para receber os símbolos de seu novo status. O peso do aço, que representava ambos os lados dessa dualidade. Enquanto Takeo se prepara para este momento transformador, eu faço uma breve pausa em nossa navegação para agradecer você que me acompanhou até aqui. Se esse mergulho na alma do samurai está trazendo paz e conhecimento, um simples gesto seu, como se inscrever aqui no canal ou dar o seu like, me ajuda a continuar explorando esses mares da história. Fica o convite para você se juntar à nossa tripulação. Agora, voltemos ao salão do castelo, pois a cerimônia está prestes a começar. Parte 4. O peso do aço. O 6º dia amanhece, não com um chamado para o treino, mas com um silêncio carregado de expectativa. Hoje Takeo deixará de existir. Hoje, um samurai vai nascer. A cerimônia do Genpuku, o rito de passagem para a vida adulta, não é uma festa. É um ato de profunda gravidade, testemunhado apenas pelas figuras mais importantes na vida do rapaz. Ele é conduzido ao salão nobre do castelo, um espaço normalmente reservado para audiências formais. O ar é denso, com um cheiro de madeira antiga e incenso purificador. Seu pai está presente, sua expressão indecifrável como se fosse uma máscara de teatro nu. Ao seu lado está o homem que vai servir como Eboshi Oya, o padrinho cerimonial, um parente mais velho, um samurai de confiança na casa de seu senhor. É ele quem vai guiar Takeo através do portal da infância para o mundo dos homens. O jovem está vestido com um kimono de seda branca, a cor da pureza, mas também da morte, simbolizando o fim da vida anterior. Takeo se ajoelha no centro da sala. Suas mãos repousam sobre as coxas. As costas estão retas. A respiração totalmente controlada, como ele aprendeu ao meditar. A primeira parte do ritual começa. O Eboshi Oya se aproxima com uma pequena lâmina cerimonial. Com um único gesto preciso, ele corta a franja que caía sobre a testa de Takeo, o último vestígio do penteado de menino. O cabelo é então raspado e amarrado no topo da cabeça, formando o koke, que é a marca registrada de um samurai adulto. Este ato, aparentemente simples, é uma declaração visual para o mundo. O menino se foi. Em seguida, Takeo é despido do kimono branco e vestido com as roupas de um homem. Um hakama de seda escura, a calça saia larga
que permite liberdade de movimentos, e um katagino, uma espécie de colete sem mangas, que se projeta sobre os ombros, a vestimenta formal de sua classe. Cada peça de roupa é um degrau a mais na escada dessa nova identidade. E com uma nova identidade física, vem também um novo nome. Aquele da infância, Takeo, é formalmente abandonado. Seu padrinho lhe concede um novo nome de adulto, o Imina. Ele combina um caractere do nome de seu próprio pai com um novo, criando um nome que carrega o peso da linhagem e também a promessa do futuro. De agora em diante, ele será conhecido como Kaito, o Oceano Virtuoso, um destino para cumprir. E aqui nossa história e o ritual convergem. Durante o período Edo, que se consolidava nesta época, a sociedade japonesa foi rigidamente estratificada pelo shogunato Tokugawa. No topo estava a classe samurai, e o símbolo mais poderoso e exclusivo deste status, um direito negado a todas as outras classes, era o de portar o daisho, o par de espadas. Essa era a manifestação física da alma do guerreiro. O pai de Kaito se aproxima. Nas mãos do patriarca, sobre um pano de seda púrpura, repousam as duas espadas. Elas não são novas. Foram passadas de geração a geração. Cada arranhão na bainha é uma história não contada. Ele as apresenta ao filho. Primeiro, a wakizashi, a lâmina curta, a guardiã da honra, usada para defesa em espaços fechados, e no mais extremo dos casos, para o ritual do seppuku. Kaito a recebe e a coloca cuidadosamente em seu obi, o cinto largo. E então, o pai entrega a katana, a longa espada, a obra-prima do ferreiro japonês. Quando seu pai a retira parcialmente da bainha de laca negra, a luz do salão reflete no amon, a linha de têmpera ondulada que percorre a lâmina. Um padrão único como se fosse uma impressão digital. Resultado do processo de forja, onde camadas de aço duro e macio são dobradas milhares de vezes. A lâmina não é apenas afiada. É o destino de cada samurai, feito de fogo, água e espírito. Kaito estende suas mãos trêmulas para recebê-la. E no momento em que seus dedos tocam o tsuka, o cabo envolto em pele de arraia e trançado com seda, ele sente o peso. Não é apenas o peso físico do aço, que também é considerável, mas principalmente é o peso de séculos de tradição, o peso da responsabilidade pelo seu clã, por seu senhor e pelo nome de sua família, o peso da vida e da morte que agora repousa em sua cintura. Esta espada, a alma de seus ancestrais, é agora a sua alma, e ele tem o dever de mantê-la polida, tanto em seu fio quanto em sua honra. Ele se curva num gesto de gratidão e reverência, tão profundo que sua testa quase toca o tatame. A cerimônia formal está completa. O menino Takeo está morto. O samurai Kaito nasceu. O jovem agora se parece com um samurai. Ele também se veste como um. Kaito carrega a alma de um samurai em sua cintura. Mas a cerimônia ainda não terminou. A transformação externa estava completa, mas a interna ainda exigia uma última prova. Uma prova não de habilidade ou de cultura, de conhecimento, mas de resistência. Uma noite inteira sozinho, no escuro, vigiando as muralhas do castelo, com a única companhia de suas duas novas espadas, dos fantasmas de seu passado e da expectativa de seu futuro. Última parte. A vigília solitária. A noite cai sobre o castelo, como uma tinta escura que preenche o mundo. Para Kaito, o recém-nomeado samurai,
A cerimônia pode ter terminado, mas a provação final apenas começou. Ele não é levado para seus aposentos para celebrar, mas para seu posto. Uma pequena torre de vigia na muralha mais externa do castelo. Um lugar de solidão e observação. O ar da noite é frio e corta o tecido de seu novo hakama. Ele se senta sobre a plataforma de madeira, com suas pernas cruzadas, não mais na postura formal de Seiza, mas em uma posição de alerta relaxado. Pela primeira vez, ele está completamente só. Sem a presença do pai, sem o olhar de seu mestre. Apenas ele, o céu estrelado e a sensação de contato das duas espadas na cintura. O frio da madeira sob suas mãos. O toque da seda trançada no cabo de sua katana. O som do vento nos pinheiros que cercam o castelo. Cada sensação é amplificada pela quietude. Lá embaixo, as luzes do castelo se apagam uma por uma, até que apenas a luz prateada da lua ilumina as telhas de argilha dos telhados e os campos de arroz adormecidos que se estendem até o horizonte. É nesta solidão que a arquitetura do mundo se torna clara. Os castelos japoneses do período Edo, como este, não eram apenas fortalezas militares. Eram o centro de um universo social e político. As muralhas de pedra maciça, os fossos, as torres de vigia, tudo era uma declaração de poder e ordem. A ordem que ele, a partir de hoje, jura proteger com sua vida. E com esse pensamento, a verdadeira vigília começa. Não a vigília dos olhos, mas a vigília da alma. Os ensinamentos de seus professores ecoam em sua mente. O que significa realmente ser um samurai? Ele toca de novo o cabo da katana. Seu mestre de esgrima ensinou a ver a espada não como uma ferramenta de morte, mas como um instrumento para preservar a vida. Um paradoxo que ele só agora começa a compreender. A verdadeira força de um samurai, diziam os professores, não estava na rapidez com que ele podia sacar a lâmina, mas na capacidade de mantê-la na bainha, usando sua presença e reputação para dissipar os conflitos antes que começassem. A espada era o último recurso de um grande samurai. O olhar de Kaito se volta para a noite. Ele pensa em seu dever, o giri, uma palavra simples para uma rede complexa de obrigações. Seus deveres para com seu senhor, o daimyo, uma lealdade que transcende a própria vida. Seu dever para com seus pais, honrando o sacrifício que fizeram para criá-lo. E seu dever para com o seu próprio nome, Kaito, que agora ele precisa preencher com atos de coragem, de retidão e compaixão. Sua vida, ele percebe agora com uma clareza assustadora, não lhe pertence mais por completo. Pertence a este código de obrigações. E este código, embora nunca escrito num único livro, é a essência do Bushido. Não é um manual de regras, mas um mundo de valores internalizados, transmitidos de pai para filho, de mestre para discípulo. Gi, a retidão, fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando. Yu, a coragem, não a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Jin, a compaixão, a gentileza para com os fracos. Makoto, a sinceridade, pois as palavras de um samurai e suas ações deveriam ser uma coisa só. Kaito sente o peso desses valores se assentando sobre seus jovens ombros. As horas passam. A lua traça seu arco prateado pelo céu. Ele não luta contra o cansaço. Ele aceita, observa, como aprendeu na meditação. Ele não luta contra o frio. Ele se torna parte dele. Ele não é mais um menino temendo a escuridão. Ele é um guardião, e a escuridão é o seu domínio. Kaito se sente pela primeira vez como uma parte daquela muralha, uma pedra viva na fundação de seu clã. E então, no horizonte distante, para além das montanhas, acontece uma mudança sutil.
A escuridão profunda começa a ceder a um azul acinzentado. O primeiro pássaro canta. Sua nota solitária quebra o silêncio da noite. Uma linha fina de um laranja pálido começa a se delinear no céu. O sol nasce. Kaito não o saúda com alívio, mas com calma aceitação. A noite terminou. A provação acabou. Ele se levanta. Seus membros estão rígidos pelo frio. Ele olha para suas mãos, depois para as espadas em sua cintura. Nada mudou externamente, mas tudo dentro dele se assentou. O medo e a incerteza da juventude não desapareceram, mas agora eles têm um lugar, um contrapeso de dever e propósito. O jovem que subiu àquela torre na noite anterior não existe mais. Em lugar de Takeo está um homem, um samurai. Um homem chamado Kaito, que compreende que o caminho da espada não é um caminho para glórias, mas um caminho de serviço. Um caminho que ele trilharia um passo de cada vez, pelo resto de sua vida. Sua jornada pessoal estava apenas começando, mas as fundações de seu espírito haviam sido forjadas no silêncio e na harmonia de uma única e decisiva semana. E assim acaba a nossa expedição pela forja de um samurai. Ancoramos nossa nau, mas a história, como o caminho do guerreiro, continua com um ciclo infinito de aprendizado e reflexão. Este é o navegante historiador. Se essa história te trouxe algum conhecimento e um momento de paz, eu fico muito grato pelo seu apoio. Se você ainda não faz parte da nossa tripulação, a sua inscrição aqui no canal é sempre bem-vinda. E deixe também o seu like se você gostou da jornada. Eu agradeço por navegar comigo e até a nossa próxima expedição.